Vamos agora falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Na verdade, vamos falar sobre a política nacional, né, de atenção integral à saúde do homem, tá? Então, a gente tem uma política a nível nacional voltada, né, especialmente para os homens, assim como a gente tem para as mulheres, temos para as crianças, adolescentes, idosos, saúde mental, a gente tem esse também, tá? Vamos lá ver um pouquinho sobre por que que tem essa política e etc. Então, a gente tem que, né, no Brasil, a maioria são mulheres, né, que é da de 2018, mas, da finalidade contínua, mas é uma realidade ainda em 2023, né, a gente tem mais a maior porcentagem são mulheres, mas mesmo assim, né, a gente tem quase a metade de homens, né, então é importante a gente pensar, né, nas peculiaridades da saúde masculina. Outra coisa também importante a gente avaliar, né, é a pirâmide, né, brasileira. A gente tem ali uma coisa que cai muito em prova também de concurso sobre essa a inversão da pirâmide, né. O Brasil, nós temos ainda uma taxa grande, né, de natalidade, né, de crianças de 0 a 4 anos, né, de 5 a 9, adolescentes, mas a gente está vendo aqui, né, o que a gente chama de uma inversão, né, está tendo um alargamento nessa faixa aqui, né, dos adultos, de 35 a 39 aqui, a gente vê, né, um aumento, assim também como de 40 a 44, né. Em países mais antigos, né, mais, tipo, na Europa, a gente já tem uma pirâmide inversa, onde a gente tem uma base bem curta, né, de nascimento, natalidade muito baixa, poucas crianças, adolescentes, e vai alargando bastante na idade adulta e em terceira idade, né? Aqui no Brasil ainda a gente tem ela está né, num formato, um balão, assim, né, da junina. O que chama atenção aqui também, a gente vê aqui que a pirâmide etária, a gente tem mais mulheres, né, aqui na idade de 35 a 39, a gente também tem aqui um alargamento, né, com mais mulheres também, com mais de 80 anos, né, em comparação aos homens, com acima de 70 também. Então, a gente tem o quê? Uma expectativa de vida, né, que mostra esse slide aqui, maior para mulheres que para homens, né? Então, mulheres vivem em média 80 anos, os homens 73. Então, por que que isso acontece, né? Por que que nós temos essa mais mulheres, né, chegando a idades mais avançadas e os homens não, né? Então, foi pensando nisso que fizeram estudos, fizeram pesquisas para chegar, né, a discussões, ao que é isso, né? Até mesmo para propor essas políticas voltadas para a população masculina. Os homens são mais vulneráveis às doenças, né, de maneira geral, porque os homens se cuidam menos, eles vão menos ao médico, né, eles são mais suscetíveis às enfermidades graves e crônicas, né, diabetes, hipertensão. Além disso, eles morrem mais precocemente de causas evitáveis, principalmente por causa de violência, tá? Os homens, né, tendem a se envolver mais em brigas, né, essas coisas. Eles buscam menos o serviço de atenção primária, né, então tem barreiras ainda socioculturais, né, de que o homem não fica em posto de saúde, o homem não fica reclamando, procura, e também institucionais, né, eu falei na aula introdutória sobre isso, sobre essa dificuldade, muitas vezes, das unidades não abrirem, né, em tempo que os homens estão trabalhando, né, e eles não pedem licença para ir na atenção primária por saúde. Eles vão trabalhar e não procuram, né, ver se é no direito deles terem esse cuidado contínuo. Então, os homens morrem de causa externa, muito, principalmente violência. Suicídio entre os homens é alto também, tá? Muitas vezes, não entra, às vezes, na causa da morte o suicídio, né, o autoextermínio, mas tem várias pesquisas que mostram que os homens, tipo, uns acidentes de carro que não tem explicação, nossa, bateu no poste, tipo assim, acelerou, ele estava em alta velocidade, bateu, mas não estava com sinal de embriaguez, não tinha histórico disso. Às vezes é um autoextermínio, né, que ele
causa, né? Ele faz e parece que foi acidente, etc., mas às vezes não foi, tá? Doenças cardiovasculares atingem muito, né, a população masculina, a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infarto, acidente vascular, né? A parede digestiva nós temos os problemas, né, de apendicite, de hérnia, doenças infecciosas, diarreia, gastroenterite e as ISTs, né, gente? As ISTs atingem também muitos homens e às vezes eles demoram muito para descobrir que estão com uma infecção sexualmente transmissível devido a essa barreira de procurar ajuda, não deixa para procurar quando a situação já está mais grave, né? E às vezes já está evoluindo com câncer ou com uma amputação, né, de pênis, alguma coisa assim. Então, às vezes demora mais. Pneumonia, bronquite, asma também, né? Então, são doenças, né, de maneira geral, mas o que nos chama bem a atenção nos homens, né, principalmente, são as ISTs, né, essa dificuldade que eles têm de procurar ajuda de maneira precoce, fazer os testes, e também as causas externas, né, que são mais vítimas de violência, tá? Então, a gente tem isso. Nós temos a Política Nacional de Atenção Integral ao Homem, igual eu falei para vocês. É uma política que foi lançada em 2008, né? Então, é uma política recente, né? A gente viu que é a das mulheres, que a gente já viu a aula, ela também é recente, né? Dos anos 2000, mas já tinham programas, né, voltados para mulheres desde 1984. Né? Então, ficou meio que esquecido, né? Uma política voltada para o homem, porque as campanhas, como é geral, entendia-se que captava esses homens, mas depois, com essas pesquisas, mostrando que, olha, os homens não estão sendo captados, sabe? Então foi necessário criar uma política, né, que especificasse linhas de cuidado, diretrizes, para ver se captava esses homens. O que prioriza, né? Então, os homens são principalmente na faixa de 25 a 59 anos, então são os adultos, né? Porque os adolescentes, eles estão dentro da política do adolescente, a Política Nacional de Atenção Integral ao Adolescente, né? Então, de maneira geral, ele é captado ali na vacinação, nas campanhas, nas ações para adolescentes, né? E, principalmente, foi percebido, né? Lógico que essa política ela vai pegar todos os homens, né? Com 18, 19, 20. Mas que essa faixa etária é a faixa etária que menos se cuida, que menos vai à unidade de saúde procurar, né, cuidado. Ela já chega na atenção terciária ou especializada, ou na primária, já precisando de um acompanhamento maior, tá? Então, como toda política, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo dessa política? Igual eu falei, né, em outras aulas, todo objetivo começa com verbo no infinitivo, tá? Para mostrar que é uma ação, uma coisa, né, que tem que ser feita. Então, o objetivo da política do homem, né, nacional integral, é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade e mortalidade da população, através do enfrentamento racional dos fatores de risco. Isso é importante, é um enfrentamento racional. É um enfrentamento que, nas causas, o que causa? É o uso de bebida, é a falta de testagem que o homem tem dos testes rápidos, né, de HIV, sífilis, quando ele procura de maneira tardia as unidades, o que é? É um suicídio. Então, é enfrentamento racional, de maneira bem objetiva, nos fatores que estão causando esse adoecimento, né, levando à morte em muitos casos. E mediante a facilitação do acesso às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. Então, viu também que além de ter que achar, né, os fatores de risco que estão levando esse homem ao adoecimento e à morte, muitas vezes, é necessário facilitar, não adianta nada criar a política, sendo que já foi bastante discutido, visto, né, a olho nu, vamos dizer assim, que o homem tem uma dificuldade de acesso, muitas vezes a nível de horário mesmo, de locomoção, né, de ir, e outras vezes é cultural, a ideia de que o homem não vai não por saúde, então é necessário criar estratégias, seja indo até o serviço desse homem, fazer os testes rápidos, indo até a casa dele quando ele está, ou ampliando o horário, né,
da unidade, né, até 10 horas da noite, até 8, para que esse homem consiga ir, fazendo horários que são só para homens, estão criando um mecanismo para que ele seja captado, tá? Então, a gente citou, o homem é a maior vítima contra si, contra o outro homem, a gente vê, né, essa violência. Mais morte por assassinato causado, né? Também são os que estão mais encarcerados, mas a gente está tendo, gente, um aumento muito expressivo da população carcerária feminina também, já está em 11%. Antes, 96% da população carcerária em 2020 era de homens, agora já diminuiu, né? A gente já tem aí 89% são de homens e 11% são de mulheres, tá? Está tendo um aumento bem expressivo. E também, igual eu falei, o suicídio é bastante alto nos homens. Só a nível de curiosidade, o suicídio, ele é mais efetivo. Homens e mulheres tentam até mais, né? Tem mais tentativa de extermínio. Mas os homens são mais efetivos nisso, as mulheres têm muitas tentativas, tá? Outra coisa também que essa política ela vem discutir é a violência contra a mulher, né? Que é um problema, né? Nacional, está na política da saúde da mulher, né? Integral, esse combate, mas também tem que ser trabalhado o público masculino, que perpetra, que faz essa violência, né? Então, aqui tem, né, quanto que os homens procuram o serviço de saúde. Os homens acessam o serviço de saúde por meio de atenção especializada, geralmente, né? Então, eles têm um grande problema de ir quando na atenção primária ou quando está começando o problema. Então, a consequência disso agravo da morbidade, porque eles só procuram quando está ruim. Maior sofrimento, estigma, tudo isso. Menor possibilidade de resolução, né? E maior ônus para o sistema de saúde. Então, o SUS fica muito mais caro atender uma pessoa que já está com uma IST avançada, que vai precisar de atendimento especializado, do que ter isso precocemente captado e tratado, né? Então, para o SUS também é um ônus, né? Aspectos socioculturais, né? Que o homem não procura o serviço, tem o medo de descobrir doença, o homem tem esse medo, né? Eu não vou porque eu vou descobrir. Então, é questão sociocultural. Eles acham que vão adoecer, né? Por isso não se cuidam, tem essa ideia. Não seguem os tratamentos recomendados, né? A gente vê isso. Estão mais expostos a acidentes, né, de trabalho e no trânsito, né, por têm esse ímpeto maior, né, de violência. E também estão muito suscetíveis, né, a IST e AIDS, e aí passa para a companheira e são ciclos, né, viciosos que um vai passando por outro. Utilizam maior quantidade de álcool e drogas, por isso estão expostos a problemas de saúde mental, né, e também violência, suicídio, etc. Tá? Então, tudo isso complementa para que tenha uma política voltada para o homem. Então, a gente tem o quê? Em 2008, né, para vocês verem aqui, o lançamento dessa política Nacional de Atenção Integral ao Homem. E aí, em 2009, é lançado o quê? Uma portaria com as diretrizes que vão, de fato, né, fazer com que essa política, ela seja... tem que ser cumprida, né? Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né, portaria de 2009. Então, qual que é a diretriz? Promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade. Então, ações de saúde que vão contribuir para entender a realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e políticos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipo de gestão dos estados. Então, a diretriz dessa política é o quê? Ela quer contribuir, né, além de melhorar, é o quê? Contribuir com ações que vão compreender quem é esse homem, como trabalhar com ele, onde ele está, mudar um pouco desmistificar um pouco para ele essas ações de saúde, a importância que isso tem dele procurar, né? E quais são as linhas de ações, né? Quais são as linhas que a política vai seguir e que
os estados, os municípios, né, todos, né, o Brasil tem que seguir para alcançar, né, o objetivo de promover a saúde, diminuir a mortalidade e a morbidade. Então, as linhas de ações são criar estratégia para sensibilizar e atrair por meio de ações ampliadas em diferentes espaços, igual eu falei, né, tirar um pouquinho a saúde apenas da unidade de saúde, atenção primária. Então, estratégia para sensibilizar esse homem que ele tem que se cuidar, né? Então, seja no PSF, na praça, em ações no trabalho, né? E para isso tem que ter o quê? Uma equipe que pense assim, uma equipe que seja capacitada para compreender essa maneira diversa de promoção de saúde, prevenção e cuidado. 2, definir estratégias contextualizadas com base no reconhecimento de diversidade. Então, são estratégias, gente, que não são engessadas, né? Ah, tem um grupo de homem, 2 horas da tarde, não veio ninguém, pronto, não vou fazer mais nada. Não, você está sendo engessado. Então, a linha de ação da política fala o quê? A gente tem que reconhecer quem é nosso público. Quem são esses homens aqui do bairro? São aposentados? Eles conseguem em 2 horas? Ok. Não, são a população jovem, a maioria são adolescentes. Vamos fazer grupos de adolescentes para trabalhar sobre isso? Não, mas uma faixa etária que tem aqui na território que está trabalhando, tem 20, 30, 40 anos. Vamos abrir esse PSF à noite para isso? Então, é entender, né, isso que fala reconhecimento de diversidade. Terceira linha de cuidado que nós temos aqui é desenvolver campanhas sobre a importância dos homens cuidar da saúde, e campanhas que atinjam esse público, né, que seja importante. Incluir homens como sujeitos nos programas de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, também fazer com que esse homem entenda que ele está na política da mulher, né? Quando ele tem um companheiro, vai ser pai também, né? Na contracepção, então, no planejamento familiar, envolver esse homem nas atividades, né? É importante. No contexto familiar de cuidado, né? O cuidado não ser só da mulher, mas ser do homem também. Então, tá vendo? São programas, por isso que fala que é sensibilizar e compreender, né? Essa política fala muito isso. Quem que é esse homem? E através disso, você vai trabalhando a sensibilização dele. Promover a articulação entre os diversos níveis de atenção, porque não tem como se trabalhar sozinho, né? Só a atenção primária aqui, a UPA ali, o serviço social ali, tem que integrar, né? Intersetorialmente, mas também dentro da saúde, especialmente entre a emergência e a atenção primária, para que possam receber, além de atendimento humanizado, uma continuidade. Então, o interessante que fala aqui é, tipo assim, um homem, ele chega lá na urgência e emergência, tentativa de autoextermínio. A ideia aqui seria o quê? Desse serviço de urgência, comunicar ao PSF, né, seja né, no prontuário, alguma coisa assim, de que ele precisa ser captado, porque muitas vezes um homem dá entrada na urgência e emergência e a unidade de saúde, né, a atenção primária, não fica sabendo, porque não volta lá, entendeu? Então, apoiar ações e atividades de promoção à saúde para facilitar o acesso, né? Evento na praça, final de semana, vai captar a família, tem que ter alguns mecanismos para fazer isso, tá? Então, e o envolvimento, gente, do homem em tarefas e cuidados de paternidade, isso é importante. O que percebe-se? Quando ele envolve nesse trabalho da paternidade, ele reduz a ocorrência de violência contra pessoas próximas, contribui para a saúde das mulheres com uma gestação saudável, reduz a transmissão de IST, quando ele entende esse papel dele, né, além do homem que só trabalha e produz, que é invencível, né, não adoece, esse trabalho de homem que ele tem um papel de pai, né, contribui para a formação de crianças com atitudes equitativas, né, através do afeto, então é muito importante nas consultas de pré-natal, o planejamento familiar, tentar envolver o homem também, né, nessas atividades. E aqui, né, tem os grandes desafios, somente da paternidade, envolver e engajar os homens nas tarefas de cuidado, né, ser a ideia de empoderamento, né, de homens e mulheres, distribuição de papéis,
inserir o homem na lógica dos serviços, né? Que tem na atenção primária, né? Essa dificuldade ainda. Compreender o cuidar não apenas como uma qualidade feminina, né? Mas de todos, tá? Sobre a legislação da paternidade, gente, o que se tem, tá? A lei, nós temos a Lei 9.263, de 96, que ela dá direito a todo cidadão brasileiro a todos os métodos cientificamente aceitos de concepção e contracepção, né? Então, o homem, ele tem, né, igual a mulher tem direito a contraceptivo, né? O homem, ele tem direito a camisinha, né, ofertada pelo SUS, e a outros métodos que estejam disponíveis. A Lei Federal 8.069, de 1990, fala do direito ao acompanhante de crianças e adolescentes internados, né? Então, o pai, né, pode ser esse acompanhante. Temos a Lei 11.108, de 2005, que fala do direito a um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e parto imediato. Porque antes tinha essa ideia de que podia ser só mulher para acompanhar. Agora, o pai, ele tem o direito a acompanhar, né? A mulher escolhe quem ela quer que seja acompanhado, pode ser pelo pai, né, pelo companheiro, pelo pai da criança. E a portaria 2.418 define como pós-parto imediato pelos 10 dias após o parto. E dá cobertura para que o acompanhante possa ter acomodação adequada e receber as principais refeições. Se a mulher tiver que ficar internada por 10 dias pelo período, o acompanhante, né, no caso pode ser o pai da criança ou quem ela escolher, uma figura masculina, tem direito também, então isso é importante. A portaria 48 de 1999, né, fala sobre planejamento familiar e inclui o homem nesse planejamento familiar, então o planejamento familiar não é só da mulher. E a licença paternidade de 5 dias foi concebida pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º, né, inciso 21 e artigo 10 no parágrafo 1º, tá? E, né, em 2009, nós temos a instituição, né, no nome do SUS, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Essa política, né, que vem falar sobre essa importância de tentar encaixar o homem na atenção primária, principalmente, né, esse cuidado, não só apenas ele chegar apenas quando ele já está com adoecimento, mas tentar encaixar ele antes, né, na promoção de saúde, prevenção, em todo esse que ele consiga ter esse acompanhamento para que o adoecimento não seja tão grave se ocorrer, tá? Então é isso, muito obrigada pela atenção.